Olá pessoal do Fundamentos da Economia, EAD FAGOC, tudo bem? Professor Leonardo com vocês aqui em mais um dos nossos vídeos para que você possa estudar, aprofundar mais no tema. Estamos agora trabalhando o tema 3, que é o tema que junto com o tema 4 trabalha a teoria macroeconômica. Para isso, então hoje eu vim trazer para vocês um grande aliado para os nossos estudos e que a gente discutiu na última aula que nós tivemos e vamos falar muito, que é o quê? Os jornais, as notícias a respeito do nosso país, ok? Fica aí com a gente e veja a nossa videoaula de hoje. Olá pessoal, então como nós estamos falando, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias do Brasil e também do mundo que influenciam diretamente a macroeconomia, né? Nós, em aula sobre o tema 3, falamos que a macroeconomia está todos os dias nos jornais, na televisão, e é tema recorrente do jornalismo. Por quê? Porque influencia em toda a vida da população e está diretamente ligada às ações do governo federal. Então, ligou o Jornal Nacional, pegou um jornal na banca de jornal, entrou no site da Folha de São Paulo, do jornal o Globo, do UOL, você vai ter notícias sobre economia e sobre o mercado, ok? Para exemplificar, eu estou aqui com dois jornais desse domingo, dia 20 de maio de 2018, o jornal O Globo. Estou aqui também com o jornal Folha de São Paulo. E para exemplificar o que nós estamos falando, eu vou pegar aqui para vocês duas notícias desses jornais, uma do jornal Globo, uma da Folha de São Paulo, para ver a importância das questões macroeconômicas no nosso país e como essa notícia, o que essa notícia quer dizer para nós dentro da nossa disciplina. Inicialmente eu recomendo vocês a ler notícias de economia a partir de agora. Eu gosto dessa nossa prova aí, prova 2, de pegar uma notícia, colocar ela como questão discursiva e dizer como que aquela informação pode afetar nas decisões econômicas do nosso dia a dia, ou de um determinado empresário, ou de uma determinada pessoa comum, certo? Então é importante aí estar começando a entender melhor a questão da economia. Vamos pegar primeiramente aqui o jornal O Globo, então. O Globo de domingo tem como manchete principal: número de leitores idosos supera o número de jovens. E aí eu vou pegar aqui, ó, vamos ver aqui o caderno. Sempre no jornal nós temos o caderno de economia, ok? Então aqui, ó, aqui para vocês verem, tá? O caderno de economia do jornal O Globo, ok? O caderno de economia. E ele traz como o caderno de economia aqui a notícia principal como: imposto é o maior obstáculo da economia. Tributos altos e sistema complexo são o que mais estimula o negócio no país, diz IPEA. Essa aqui é uma reportagem, ok? Feita aí pela equipe do jornal O Globo, pela jornalista Marta Beck, ok? Onde ela faz um comparativo do Brasil com países como a Rússia, Índia, China e África do Sul, o famoso BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nessa reportagem mostra que o Brasil seria o pior país entre todos aqui. Eu acho que na verdade ele só perde para a Índia no quesito de abertura e manutenção de uma empresa. E o que mais pesa no Brasil é o pagamento de impostos. Então é um ranking que vai de nota de 0 a 100, onde 100 seria a melhor nota, ok? E o Brasil, e o país com melhor nota seria a Rússia com 73, país com melhor ambiente para abertura e manutenção de empresa, seguido depois pela China, África do Sul. O Brasil só não perde para a Índia. E o principal ponto onde o Brasil tem menor nota é sobre o pagamento de impostos. A matéria aqui, interessante, ela não fala, claro que eu não vou ler ela toda para vocês, ela não fala sobre a carga tributária apenas, mas ela fala sobre a dificuldade que o brasileiro tem em pagar o imposto. Por quê? É muita burocracia,
são muitas obrigações acessórias, são muitas obrigações que o brasileiro tem que ter até que ele consiga pagar o imposto devido, né? E ele dá um exemplo legal aqui, uma chargezinha, que mostra uma mulher que é a Ana Maria, decide ser esteticista, ter sua empresa por conta própria, e na verdade ela passa grande parte do tempo não atuando como esteticista, mas sim tentando entender a parte de encargos e tributos. E aí tem uma frase do pesquisador José Roberto Afonso da Fundação Getúlio Vargas que diz que não há mais sistema de tributação, em si um puxadinho de tributos caindo aos pedaços. E não adianta consertar um só. Então a matéria fala sobre a importância de uma reforma tributária. O que isso tem a ver com a nossa matéria? Lá nos nossos temas mostram que a renda disponível para que as pessoas possam gastar, as empresas possam investir, nada mais é do que a produção, o seu produto que elas produzem, descontado as receitas líquidas enviadas ao exterior e os tributos. Um sistema tributário confuso faz com que o empresário perca tempo e desestimule as pessoas em querer investir na geração de emprego, a empreender, né? O Brasil é um país que cobra uma quantidade de imposto muito grande. Esse imposto nós não temos a percepção de retorno de serviço para cada um de nós e principalmente a dificuldade em pagar todos os impostos que têm que ser pagos, né? ISS, IPI, ICMS, IPTU, PIS, COFINS, Imposto de Renda sobre Lucro Líquido, Contribuição Social sobre Lucro Líquido e dentre outras taxas de importação. Então é muito confuso o sistema tributário brasileiro e traz para nós um problema sério na hora de empreender. Muito bem, esse aqui, só vocês verem, o caderno inteiro de Economia Globo, e essa é a matéria principal. Vamos pegar aqui a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que tem como manchete principal o tema econômico, né? Brasil tem a retomada mais lenta após a recessão. Estudo afirma que desde a década de 1980 nunca a economia demorou tanto tempo para reagir como agora. Então, matéria aí de capa aí do jornal Folha de São Paulo. Vamos abrir aqui a parte de economia. Está aqui nosso... vamos ver aqui, ó, muito bem. Temos aqui o item de economia. Deixa eu ver se eu não fiz errado. Abrir o caderno de economia fica mais fácil, né? Aí não abrir não tem jeito, né? Muito bem. Opa, tá aqui. Na Folha de São Paulo é o caderno Mercado, ok? Onde fala aí, ó, análise de crises passadas indica que o Brasil vive pior retomada da história. Do vale da recessão até agora, PIB sobe 2,2%, metade do visto de recuperação mais crítica em 1998. Então, eu li essa reportagem aqui, interessante, onde ele faz, a Folha de São Paulo através de gráficos, ele faz uma interessante análise sobre a saída do Brasil da crise econômica que ele viu de 2014 para cá, ok? E mostra que o PIB não tem ainda crescido do jeito que deveria crescer comparado momentos que o Brasil viveu no passado de problemas econômicos, na crise de 98, a própria crise com Collor em 92, mais passada ainda a crise do petróleo na década de 70 e 80. Então o Brasil vem recuperando muito devagar, o desemprego ainda é grande no Brasil, as pessoas ainda não estão empregadas, apesar da economia dar sinais de melhoria. O que o jornal então e a reportagem de Alexis Solomon de Flávia Lima vem dizer para nós aqui através de vários analistas que elas perguntaram aqui. Qual que é o principal ponto? A recessão foi muito profunda, né? E a crise política foi muito grande. O Brasil ainda não tem a certeza que os seus governantes estejam sólidos para comandar a retomada do crescimento. Quando o Brasil então teve o impeachment da presidente Dilma,
e assumiu o presidente Temer, pouco tempo depois, um ano depois, teve o escândalo da JBS que trouxe uma incerteza para o mercado a respeito da condição política do país. E esse ano é um ano eleitoral, então nada é feito analisando o que vai acontecer nas eleições, e principalmente que são eleições muito incertas ainda. Quando que o crescimento econômico vai acontecer? Quando tivermos certeza, mais confiança nas políticas econômicas e no governo. Algo que vai acontecer somente após as eleições. Infelizmente, economia e política, macroeconomia e política estão extremamente interligadas. Nós falamos em sala de aula isso, porque os principais líderes econômicos, chefes da economia, são indicações políticas. E dependendo do presidente que assumir, de esquerda, direita, mais centro, mais radical, que vai ditar as regras econômicas para o país. E aí sim, os investidores vão ter tranquilidade em investir e segurança para investir. Então nós estamos vivendo esse momento aí. Então, para crescer, para desenvolver, o PIB tem que crescer e isso, infelizmente, só deve ter uma retomada a partir do ano que vem com a confiança dos investidores. Então, pessoal, tá aí, Folha de São Paulo, Jornal o Globo. Gosto muito de pegar notícias desses jornais, a própria internet mesmo, a gente poder colocar na prova uma questão para que a gente possa fazer essa análise que a gente fez aqui agora, simples, objetiva. É importante a leitura, é importante acompanhar, é importante entender a economia não só para nossas avaliações e provas, mas para o exercício correto da cidadania. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.